Bom dia, sexta-feira, dia 21 de agosto. Queremos rezar com você neste mês vocacional. Já rezamos pela vocação dos padres, pela vocação da família, da Semana da Família, ser pai, ser mãe, vocação das religiosas, das irmãs do Verbo encarnado, dos irmãos maristas, de homens e mulheres que se dedicam a Deus. Queremos também rezar por você, que é batizado, que é cristão, que ajuda na nossa igreja. E nesta manhã, recordando São Pio X, um Papa que no início do século XX renovou a igreja, para que por sua intercessão renove a nossa igreja. Reze conosco esta manhã. Esta manhã, vamos rezar a segunda parte do Salmo 77, do versículo 40 ao 72. O Salmo 77 é o salmo que fala da história da salvação, a intervenção de Deus no meio do povo. Tirou o povo do Egito, levou-os para o deserto. No deserto, eles se opuseram a Deus, enfrentaram Deus, criticaram o Senhor, mas Deus continua a agir com misericórdia. Nesta segunda parte, queremos também ver que muitas vezes a gente tem dúvidas, a gente é tentado contra Deus, a gente se esquece as grandes maravilhas que Deus faz. Deus faz maravilhas, como manifestou nas maravilhas das 10 pragas. Deus faz maravilha conduzindo-nos no deserto da vida. Deus faz maravilha oferecendo a nós a terra onde corre leite e mel. Deus faz maravilhas entregando a sua vida por nós. Pegue a sua Bíblia. Nesta manhã de sexta-feira, reze conosco. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 77, versículo 40 em diante. Quantas vezes o tentaram no deserto e provocaram o seu furor na solidão. Eles tentavam o Senhor sempre de novo, irritavam o Deus Santo de Israel. Não se lembravam do poder da sua mão, nem do dia que os livrou do opressor. Quando fez tantos milagres no Egito, seus prodígios no lugar chamado Tânis, em sangue fez mudarem os seus rios, para que eles não pudessem mais beber. Mandou-lhes moscas com o fim de devorá-los, e também rãs que infestaram toda a terra. Pragas vorazes devoraram suas colheitas e gafanhotos o produto de seus campos. Arrasou as suas vinhas com granizo e com geada destruiu suas figueiras. A saraiva acabou com o seu gado e a peste exterminou o seu rebanho. Descarregou todo o ardor de sua ira, a angústia e o terror em cima deles, com multidões de mensageiros da desgraça. Deu livre curso à vazão do seu furor. Da morte não poupou as suas almas, e a peste entregou as suas vidas. Feriu os primogênitos do Egito, as primícias dos varões de suas tendas. Fez sair seu povo eleito como ovelhas, conduziu-os qual rebanho no deserto. Ele os ligou, os guiou com segurança e sem temor, mas encobriu seus inimigos com o mar. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. Exultou diante deles outros povos e repartiu as suas terras como herança. Nas tendas de outros povos fez morar todas as tribos e as famílias de Israel.
Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo. Recusaram-se a guardar os seus preceitos. Com seus pais se transviaram e o traíram, com o arco enganador que volta atrás. Irritaram-se com seus lugares altos. Provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles, e repeliu com violência a Israel. Abandonou o tabernáculo de Silo e a tenda em que morava em meio aos homens. Entregou a sua arca ao cativeiro e às mãos do inimigo a sua glória. Fez perecer seu povo eleito pela espada, e contra a sua herança lhe enfureceu-se. O fogo devorou seus filhos jovens, as suas virgens não puseram mais casar. Seus sacerdotes pereceram pela espada, suas viúvas não puderam mais chorar. Mas o Senhor se despertou como de um sono, como guerreiro dominado pelo vinho. Feriu seus inimigos pelas costas e entregou-os à vergonha sempiterna. Rejeitou então a tenda de José e a tribo de Efraim não escolheu. Preferiu, porém, a tribo de Judá e o monte de Sião que sempre amou. E destruiu seu santuário como o céu, como a terra que firmou eternamente. A Davi, seu servidor, ele escolheu. Tirou do aprisco das ovelhas. Ovelhas e cordeiros fez deixar, para seu povo de Jacó pastorear. E a Israel, que escolheu por sua herança, com reto coração apacentou-os, e com mão habilidosa os conduziu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, ontem já vimos neste Salmo 77 o quanto Deus fez por nós. Mas as pessoas criticam a Deus, reclamam de Deus, tentam a Deus. O segundo mandamento é não colocar o nome de Deus em vão e nem tentar contra a sua majestade. O Salmo do versículo 40 começa dizendo: tentaram o Senhor. E do versículo 40 até o 52 fala das grandes maravilhas que Deus operou no Egito. Consideramos as 10 pragas como um castigo, mas para o povo de Israel são milagres, no qual Deus manifesta a sua vontade diante do faraó, que não quer deixar o povo de Deus sair do Egito. Vejam só, nessa segunda parte do Salmo, começamos o versículo 40, 41 e 42, recordando que a gente está tentando o Senhor, esquecendo as suas maravilhas, esquecendo os seus prodígios, esquecendo os seus milagres. E por isso, o versículo 44 fala que é para a gente, antes de reclamar, de criticar, de tentar a Deus, recordar os milagres do Egito. Portanto, ele fala que Deus transformou os rios em sangue. Apareceu as rãs, outra praga. Apareceu os gafanhotos que devastaram todas as colheitas. Apareceu a geada e o granizo que exterminou as colheitas. Apareceu a peste e também as feridas do gado que morreram. Aconteceu também a pior desgraça, porque Deus não poupou as suas almas e feriu os primogênitos do Egito, as primícias dos varões de suas tendas. Esta parte do Salmo recorda os grandes milagres e tudo aquilo que Deus fez por nós. No versículo 54, Deus ainda está magoado, pensando
o povo me abandonou, me criticou, me tentou. Mas Deus fala: eu conduzi esse povo como um pastor conduz as suas ovelhas pelo deserto. Eu os tratei com segurança, passando ilesos sobre os inimigos. É Deus que nos conduziu à terra prometida. E é Deus que realmente fez Josué vencer em Jericó, que fez tantos povos serem exterminados para colocar o povo de Deus naquela terra. Vejam só, Deus lutou conosco, Deus esteve ao nosso lado, nos deu saúde, nos deu segurança. Mas como diz o versículo, seus pais se transviaram e o traíram com a infidelidade, traíram colocando outros deuses, fizeram o bezerro de ouro, mas também fizeram os lugares altos. Lugares altos eram os lugares dos deuses pagãos, no qual muitas pessoas iam cultivar os seus ídolos. Hoje também parece que esquecemos de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de paganismo. Temos a devoção do shopping, temos o ídolo do futebol, temos os lugares altos da beleza, de tantas coisas que nos esquecem de Deus. Portanto, vamos ter que prestar conta da nossa vida. Mais adiante nos diz que o Senhor despertou do seu sono e Ele vem ver a nossa idolatria, a nossa tentação, a nossa maldade, que nós nos afastamos de Deus. Talvez é por isso que Deus rejeitou José do Egito, que passou tanto sofrimento. José, que foi acolhido no Egito, foi obra de Deus, mas parece que Deus está rejeitando José. Deus está rejeitando o povo que se afastou dele, está rejeitando até Davi, que ele escolheu. Portanto, que esse Salmo 77, que fala da história da salvação, que fala da bondade de Deus e da sua intervenção na história, os seus momentos fortes na história, que nos lembre que também estamos num período em que Deus está pedindo: volte para Ele, acredite em Deus, confie em Deus, afaste da idolatria. Vamos pedir que, pela intercessão de São Pio X, que tinha no seu lema reconstruir todas as coisas em Cristo, para que também Cristo seja restituído em todas as coisas. Vamos pedir que a gente volte da nossa maldade e nessa sexta-feira, dia de penitência, dia de conversão, a gente possa voltar para Deus, como ovelha que volta para o redil do Senhor, como ovelha cansada pela infidelidade, como ovelha doente pela maldade e pelo pecado, para que o Senhor nos cure e para que nos dê a graça de superar esta pandemia e esta maldade. Vamos pedir então a intercessão de Deus e que Ele nos ajude neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pio X, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.